Salve galera, tudo bom? Semana começando, terça-feira, mais uma vez, Juca explica pra vocês. Espero que vocês estejam acompanhando bem o canal, estejam gostando. Muita gente tem me falado, nossa, eu não tô dando conta de acompanhar, de assistir tudo, mas vou maratonar. Por favor, faça isso. E se você gostar, curte, compartilha, marca. Isso é uma coisa que, vou confessar pra vocês, eu vi o Whindersson Nunes fazendo e acho que faz sentido. Que é, além de pedir pra você compartilhar, pedir pra você marcar um amigo, marcar uma amiga, marcar um aliado, marcar alguém aqui pra assistir, pra entrar na discussão. Então, não pra tipo, ai, olha só como ele tá falando as verdades, nada assim, marca um amiguinho aí, porque é mais gente pra ver, pra gente aumentar o debate. Beleza? Então, gente, acho que vocês já viram aí o tema de hoje. O tema de hoje é um tema estranho. Muita gente me conhece há muito tempo e ia pensar, nossa, o Juca tá falando sobre isso? Sério? Sério. O tema de hoje é astrologia e eu vou mostrar pra vocês que, na verdade, chamar a astrologia de pseudociência é caminhar por um caminho muito tacanho, muito pouco construtivo. Essa é a questão. Criticar por criticar ou desconsiderar por desconsiderar não carrega em si nenhuma grande potência, nenhuma grande qualidade, tá ligado? Chamar a astrologia de pseudociência não te faz mais inteligente, muito pelo contrário. Quer dizer, pelo menos na minha concepção, que você não entendeu nenhuma coisa e nem outra. Mas a gente vai aprofundar isso aí, beleza? Depois da vinheta, gente, então a gente começa com esse assunto super polêmico, mas enfim, depois da vinheta, vai! Então, gente, não tô aqui na posição de me colocar de astrólogo, de defensor da astrologia, nem nada do gênero. Não é isso que eu tô fazendo aqui. Não é isso que eu pretendo fazer, beleza? Tudo que eu queria fazer é, assim, compartilhar uma percepção que chegou até mim em algum momento da vida e que fez eu mudar meu entendimento sobre o que era astrologia, sobre tudo isso. Um dia eu perguntei para uma pessoa, eu falei assim, você acredita mesmo em astrologia? E ela olhou para mim e falou assim, não, eu não acredito. Eu entendo, é diferente. A astrologia não é uma ciência cartesiana, uma ciência objetiva. Não, a astrologia é uma linguagem. A astrologia é uma linguagem. E se você vai considerar ela como ciência, então ela é uma ciência subjetiva. Aí sim, se você está pensando em ciência cartesiana, realmente não faz sentido. Agora, se você só consegue pensar dentro de uma ciência, um pensar cartesiano, sinceramente, a astrologia é o menor dos seus problemas. Isso é uma grande questão, porque o que eu percebi foi que a gente tende a olhar para a astrologia, e eu olhava assim para a astrologia também, como a gente olha para a física, esperando respostas absolutas e não que a física tenha todas as respostas absolutas ou que as respostas da física sejam todas absolutas. Não são. Mas o que eu quero dizer é que, nesse sentido, a astrologia realmente não é uma ciência. Não é uma ciência. A astrologia é uma linguagem, então você deve olhar para a astrologia muito mais como você olha para a matemática do que como você olha para a física. Porque a matemática é uma ferramenta, ela é um instrumento através da qual se desenrolam alguns campos do conhecimento. A matemática por si é uma linguagem, assim como a astrologia é uma linguagem por si. E aí você usa ela para discorrer sobre uma infinidade de assuntos. E eu não estou nem dizendo que estão certos, que estão errados. O que eu quero dizer, o que eu quero deixar bem marcado aqui é que é uma questão de interpretação. É uma questão interpretativa o valor que esse campo de conhecimento, esse corpo de conhecimento tem. E alguns princípios que regem, que guiam o funcionamento dessa linguagem é a afinidade de ciclos.
Porque a natureza tem N tipos e formas e efeitos diferentes que funcionam em círculos. Você pode pensar no ciclo da água, você pode pensar no ciclo do carbono, você pode pensar no ciclo da vida de um ser humano, ou de uma aura, se você preferir, ou, sei lá, da vida de uma estrela. Você pode pensar em N formas de ciclo. O Sol em volta da Terra. Eu estou desconsiderando terraplanismos porque, sim, eu não vou explicar isso. Não vou explicar o porquê que eu vou desconsiderar terraplanismo. Mas, dentre os vários movimentos da Terra, existem alguns que exercem uma influência muito grande no funcionamento da vida e na gestão dos recursos aqui dentro do planeta. O que acaba acontecendo vários ciclos universais, por exemplo, do Sol e da Lua e de revolução de planetas que a gente consegue observar. A gente observa o céu faz milênios, a gente observa o céu desde sempre. O céu é um dos primeiros guias, se não o primeiro guia que a humanidade construiu, que a humanidade concebeu enquanto direcionamento, enquanto conhecimento de fato. Olhar para o céu foi um dos nossos primeiros recursos enquanto espécie de desenvolver sistemas de pensamento, sistemas simbólicos de representação. Então a astrologia se funda nessa representação. Eu acho que um dos erros do nosso contemporâneo é a gente desconsiderar muito do que é saber ancestral, se baseando num conceito de que a gente, por já ter desenvolvido cartesianamente um monte de outras coisas, através da ciência física e da ciência objetiva, a gente pode desconsiderar um monte de outras coisas que são consideradas menos relevantes, ou acho que menos relevantes é o termo. E aí hoje é considerado como se fosse uma perda de tempo, mas guiou a gente por tanto tempo. Hoje a gente simplesmente desconsidera, nem pensa a respeito, entende? Porque assim, uma coisa é você desconsiderar ou superar algum valor, alguma crença, alguma coisa assim, que se provou ultrapassado. É diferente. A astrologia a gente simplesmente ignora sem considerar uma porção de coisas. Sabe? Porque, por exemplo, essas observações no céu não ensinaram a gente só sobre a gente enquanto indivíduo. Inclusive, astrologia individual, horóscopo, mapa astral, essas coisas tudo, é a menor parte do que a astrologia significa, sabe? Então a gente tende a simplificar as coisas num momento em que não se deveria simplificar. Se deveria abrir a caixa e gerar mais e criar e pensar a respeito disso. Não, a gente está fazendo, estrangulando o corpo de conhecimento como se ele fosse morrer por causa disso. Inclusive, matar alguns campos de conhecimento, principalmente de sabedoria ancestral, e lá vou eu de novo, fundamentalmente projeto colonial. Projeto colonial, e aí isso se expande globalmente, desde eu não sei precisar quando, nem de onde, nem como. Toda vez que a gente fala sobre astrologia, as pessoas perguntam, mas você acha mesmo que o planeta influencia na sua vida? Que o Sol influencia? Tipo, gente, sabe o que eu me pego pensando? Você não precisa de misticismo. Isso é mais uma coisa que me foi dita um dia. Você não precisa de misticismo para entender ou para compreender a relação entre os astros e a sua vida. Pelo amor de Deus, se a Lua se aproxima, não afeta as marés? Quando a Terra balança um pouco para cá, não cria as estações do ano? Vários outros movimentos, por exceção de equinócios, era astrológica. Então, assim, você não precisa de misticismo. Você não precisa criar uma instância mística para imaginar que Leão age assim, bababá, quando a constelação. Não, gente, não precisa. Você quer ir, você vai. O problema é seu. Mas você não precisa disso. Entende? Fundamentalmente, você não precisa disso. Porque se você começar a balancear e olhar para os ciclos de fora e de dentro e os ciclos no meio do caminho, você acha correlações basicamente para todo lado. A partir dessas correlações, usar essa linguagem para compreender a realidade à sua volta são outros 500, mas isso é uma possibilidade. Eu estou fazendo esse vídeo principalmente para romper um pouco com essa ideia de pseudociência
Porque quando você chama de pseudociência, você está considerando que algo é como ciência verdadeira. E essa ciência verdadeira tende a ser essa ciência cartesiana, física. E não que não seja, mas é raso se a gente for parar por aí. Se você for parar por aí, é raso e é muito raso, parece um pires. Então é mais nesse sentido mesmo. Eu estou longe de ser astrólogo, eu nem tenho uma compreensão muito grande sobre essa linguagem. Eu domino um ou outro conceito só, e mesmo assim é muito superficial meu conhecimento a respeito. Mas que eu queria dividir com vocês realmente essa percepção que me disseram sobre não é uma ciência cartesiana, é uma linguagem. Só pode ser uma ciência se você entende linguagem enquanto uma ciência subjetiva. Aí sim. Então, é uma linguagem. 2. Não precisa de misticismo. Você não precisa de... e essa linguagem astrológica que acaba inaugurando e sendo mãe da astronomia, que hoje já se descolou e é uma ciência exata, uma ciência de matemática e dimensões e distâncias, e proporções, principalmente ordens de grandeza e tudo mais, que caracterizam muito um pensar cartesiano, é exatamente por se distanciar hoje que a astrologia ainda se faz necessária, porque ela traz para a gente uma compreensão arquetípica desses ciclos. Arquétipo é uma imagem recorrente que resguarda algum valor ou alguma imagem simbólica, histórico-cultural relevante, alguma coisa nessa linha. Eu tenho um pouco de dificuldade de definir o que é arquétipo, apesar de ser um termo que eu uso bastante. Mas eu acho que é isso aí mesmo que eu disse com vocês. E apesar disso, aliás, por causa disso, é que é uma linguagem tão ampla e tão potente, sabe? Porque ela te traz condição de fazer análises de visões múltiplas sobre fenômenos que nos cercam, ou que estão longe, ou que afetam, ou que... As análises são muito complexas que se podem ser feitas, não estou falando só de astrologia, estou falando de qualquer linguagem arquetípica simbólica, porque através desse, assim, os nossos vocabulários carregam uma simbologia. E a gente aprendeu, a gente é habituado desde sempre a lidar com essa simbologia. A gente sabe o que cada símbolo significa e sabe juntar os símbolos para formar as palavras, as frases e os textos. A questão é, a astrologia trabalha com símbolos diferentes, com signos, com símbolos e ideias, conceitos e arquétipos diferentes. Não é com A, com B, com C, é com outros. A partir do momento que você conhece esses outros, você percebe a dimensão das análises que você pode fazer. Se você simplesmente rejeita, você corta o raciocínio no meio. E eu tendo a achar que cortar raciocínio, cortar linhas de pensamento não é a melhor forma de construir ou de proceder. Eu acho que a gente tem que construir linhas de pensamento e conectar e difundir e errar mesmo, porque errar faz parte de construir. Não se constrói sem erro. Não se constrói sem erro. Esse livro, Curso Básico de Astrologia, Fundamentos, da Joan McKeevers e da Marion March. Vou deixar os nomes delas aqui. E esse livro me ajudou um pouco a pensar a respeito, compreender essa fita de linguagem não é ciência, porque elas tratam e elas separam e explicam um pouco sobre os símbolos e as correlações entre eles. E aí as pessoas começam a fazer eita, você faz bastante isso nesse livro. E assim, eu particularmente gosto quando acontece. Sabe quando você se surpreende com alguma coisa, quando muda a sua forma de pensar? Eu acredito bastante nisso. Inclusive é por isso que eu tô aqui. Só para fechar, porque que eu acho problemático a gente apagar saberes ancestrais, porque a gente acaba se alienando quanto aos nossos processos de vivência. Então, quando você pega o ser humano médio do contemporâneo e ele não sabe nem matar um animal para comer, nem plantar e cultivar uma planta até gerar algum alimento, você percebe que esse bicho, Homo sapiens, não sabe nem sobreviver fora dessa estrutura, dessa maquete que foi desenhada
em torno dele, na qual ele cresceu achando que isso é natural. Então, assim, não que a astrologia seja a base disso ou seja o melhor exemplo desses saberes roubados, não é. Mas ela faz parte, uma vez que, através do céu e da astrologia, a gente começou a compreender e a dominar a agricultura. Então, a partir do momento que a gente vai se distanciando das questões fundamentais da nossa vivência, a gente vai relegando esses saberes, a gente vai sendo realmente privado desses saberes. Esses saberes vão sendo roubados da gente a favor de algumas estruturas. Eu não vou me arriscar aqui hoje a dizer quais, quem ou quando, mas em relação à nossa história é muito nítido que é uma questão de controle e de poder. Poder, sempre ele. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É um vídeo um pouco menos coeso, talvez, porque eu acho que até agora, dos temas que eu falei, o tema que eu tenho menos base, que eu menos sei, que apesar de eu ter me aprofundado um pouquinho, dado uma estudadinha, eu continuo sendo basicamente muito leigo. Então, fica aí minhas desculpas se você é astróloga, se você é astrólogo e achou que eu falei bobagem, desculpa. Se você acha que a astrologia ainda é pseudociência, bom, o problema é seu. Se você acha que a Terra é plana, o problema provavelmente é meu também. E se você lacrou 17, você pode, sei lá, ir pro inferno, talvez. Demorou? Um beijo e vamos à luta.